Terça-feira, 23 de maio. Hoje comemora-se o Dia da Juventude Constitucionalista. Logo mais, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará trazendo um tema muito importante, cuidado com a família. E por falar em família, nós estaremos encerrando no próximo domingo o 23º Simpósio da Família. Na manhã, pela ocasião da EBD, pregará o pastor Calvinho. E à noite, o encerramento, a missionária Edileuza de Veras. Tem sido uma bênção as palestras, as mensagens, os estudos que estamos recebendo durante todo este mês de maio. Você também ainda estará ouvindo dentro de instantes a primeira parte de um dos estudos sobre o livro de Neemias, ministrado por este que vos fala. E ao término, o pastor do Ministério Logos, Paulo César. Sem perda de tempo, fiquemos com o pastor Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra. A família é o nosso maior patrimônio. Podemos ter todas as riquezas deste mundo, todos os diplomas do saber, todas as medalhas de honra ao mérito, todo o reconhecimento popular. Mas se a nossa família está destroçada, se nós construímos todo esse sucesso sobre os escombros da nossa família, estas vitórias todas têm um sabor muito amargo. Há uma necessidade vital de nós cuidarmos da nossa própria família, porque a Bíblia diz, aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o incrédulo. Devemos fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé, mas prioritariamente à nossa própria família. Nós precisamos cuidar da família. De que maneira? Primeiro, o marido precisa amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Com amor perseverante, sacrificial, santificador. Segundo, a esposa precisa se submeter ao seu marido em amor, compreendendo que Deus o colocou como cabeça do lar, e desta maneira os dois constroem uma relação harmoniosa, bonita, feliz, sendo um suporte para o outro, intercessor um do outro, aliviador de tensão um do outro. Como cuidar da família? Os pais precisam ter o coração convertido aos filhos e os filhos o coração convertido aos pais. Os pais precisam criar os seus filhos na disciplina e no temor do Senhor, não provocando-os a ira, para que eles não fiquem desanimados, para que eles não se irritem. Como cuidar da família? Os filhos precisam honrar e obedecer os seus pais, sendo refrigério para o coração deles e não um peso para a alma deles. A família precisa ser construída sobre o alicerce da graça de Deus, tendo Jesus como pedra de esquina. É preciso construir a nossa casa sobre a rocha para que as tempestades não a destruam. Você tem investido na sua família? Você tem cuidado da sua família? Você tem priorizado a sua família? Você tem tempo para a sua família? Que hoje você tome uma decisão importantíssima, urgente, vital. Cuide da sua família. Preciso lhe dizer, com todas as forças da minha alma, hoje é dia de cuidar da família. Sem perda de tempo, nós abramos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 7, versículos 5 e 6. E depois a gente vai para os últimos 3 versículos. Esse capítulo que vamos estudar hoje é o que tem o maior número de versículos. Tem 73 versículos, por isso eu vou ler só os 2 primeiros e os 3 últimos, porque a leitura seria muito longa e a gente vai tentar fazer um resumo. Neemias 7, 5 e verso 6. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo, para evangelizar, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia
dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Agora vamos para os 3 últimos versículos, 70 a 73, os 4 últimos versículos. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dáricos, e em prata, 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro, 20.000 dáricos, e 2.000 arratéis em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e de todo Israel habitavam nas suas cidades. Amém? Pai, nós te louvamos, agradecidos por essa oportunidade, quando nós abrimos o teu livro, a Escritura Sagrada, para estudar este capítulo hoje do livro de Neemias. Pedimos-te que tu ilumines a nossa mente, abras o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos mergulhar e discernir na profundidade que há, Senhor, nesta parte da Escritura. Abençoe cada amigo que está conosco, internauta, telespectadores que estão conosco, onde quer que estejam, eles sejam também alcançados e abençoados, de tal maneira que, assim como nós que estamos aqui presencialmente, sintamos o calor da unção, da graça e do conhecimento da Tua Palavra, eles também sejam de igual modo alcançados simultaneamente. Eu te peço tudo isto agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu preciso de dar uma explicação sobre esse capítulo. É o maior que contém o maior número de versículos, 73 versículos. Se nós fôssemos ler todos estes versículos, como a gente faz aqui sempre, quando a gente vai trazer o estudo e a meditação, ia se tornar enfadonho, vocês não iam entender patavina, porque é um livro, é um capítulo que trata, digo patavina, mas força de expressão, que trata de uma genealogia, que, para que vocês tenham uma ideia, tem 49.942 pessoas aqui. Isso iria ficar muito enfadonho, isso vocês não entender praticamente nada. Mas o que é que a gente tem a aprender com esse estudo de hoje, que eu coloquei como tema? Censo genealógico dos verdadeiros, dos genuínos judeus. E vocês vão aprender hoje uma coisa que eu vim hoje meditando, estudando, pesquisando, vim entender por que as Escrituras Sagradas faz questão, na árvore genealógica, que inclusive eu vou pedir que agora vocês vejam aqui no Data Show, a árvore genealógica é uma maneira de Deus mostrar, essa aí é uma árvore genealógica, de Deus mostrar a veracidade e também a seriedade como as Escrituras Sagradas trata quando refere-se ou quando faz uma alusão de geração a geração até que se cumpra aquela escritura. Eu imagino que Deus fez questão de que esta árvore genealógica que vocês têm aí, que você que está em casa naturalmente está vendo, né? Eu acredito que aqui também, para aqueles que estão aqui, vocês, para ter uma ideia, aqui está a família de Jesus,
numa escala ascendente, de Jesus até Adão e Eva. Os judeus é um povo que eles primam muito por essa questão da... Não tem como agora fazer, não tem como afastar. Mas se... Bom, então essa árvore genealógica, ela mostra com precisão, com a riqueza de detalhes, o cumprimento de todas a Escritura com relação àqueles personagens que fizeram a história. Então, é bom que vocês pensem, todas as vezes que vocês for lerem a Bíblia, todas as vezes que você vê, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 17, vocês veem ali a árvore genealógica de Jesus. Se vocês forem para Lucas capítulo 3, versos 23 a 38, também tem a mesma árvore genealógica. Então, sendo que lá em Mateus mostra desde a promessa de Abraão até o nascimento de Jesus, e lá em Lucas mostra desde Adão até Abraão. Então, de sorte que a gente percebe que a árvore genealógica, fulano gerou a cicrano, Beltrano gerou a cicrano, vai de geração a geração, isso leva séculos. E como eu disse, repito, se a gente fosse ler hoje para vocês aqui todos os versículos do capítulo 7, vocês iam dizer: pastor, a gente não está entendendo nada, mas agora vocês estão entendendo. Todas as vezes que você for ler a sua Bíblia, que tem lá, fulano gerou a cicrano, Beltrano, até chegar, Deus mostrando a veracidade dos fatos. Não que ele precise de provar que aquele personagem existiu, que aquele personagem fez parte da história do povo de Israel. E diga-se de passagem, até hoje Israel conserva isso, principalmente agora, nesses dias, quando a gente está vivendo numa época de tecnologia de ponta. Vocês, para terem uma ideia, há mais ou menos uns 35 anos, quando nós fomos a Israel, a minha esposa falecida, a gente esteve lá numa faculdade, e a gente tinha lá um banco de dados naquela época, e ela pôde perceber que ela era descendente de judeus, cujo pai dela era descendente de judeus portugueses de Portugal. Isso há uns 35 a 40 anos. Imagine hoje. Eu estava outro dia conversando com a filha da missionária Railda, Késia, e ela me disse: pastor, hoje tem como provar se você é ou não descendente de judeu pela saliva. Vocês imaginem, que riqueza! Então, o título do estudo de hoje é Censo Genealógico dos Verdadeiros Judeus. Agora, por que nós demos esse título? Lembra-se, pastor Antônio Júnior, na última semana, quando estudou com vocês aqui, ele parou no versículo 4. Esse versículo 4, que eu gostaria apenas de relembrar, diz lá, no estudo ministrado semana passada: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Ou seja, significava dizer que os judeus estavam voltando, Neemias estava repatriando o povo estava voltando e precisavam de povoar a cidade de Jerusalém, Judá. Então, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. Então vieram, naquela primeira lavra de judeus que vieram com Neemias, 49.942 pessoas, com suas respectivas famílias, vieram para habitar. Agora, prestem atenção, todos os que voltaram, ou que vieram povoar Jerusalém, Judá, tinham que ter isso que vocês viram aqui, ou seja, pertencer à árvore genealógica. No final desse estudo, eu tenho algo muito importante para dizer para vocês, que vocês vão ficar impressionados no final. Então, não podia vir ninguém que não fosse judeu. Tinha que ser judeu. Tinha que fazer parte dessa árvore genealógica. E então, a partir do versículo 5 até o versículo 73,
Neemias, orientado por Deus, faz uma convocação para a realização de um censo histórico, para que o povo judeu recomeçasse a descrever e a narrar uma nova história desde a sua origem, agora voltando a Jerusalém e a Judá. É por isso que no versículo 5 ele diz assim: o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Ele recebeu esse livro de Neemias, de Esdras, que inclusive no capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 70, tem essa relação de judeus que deveriam voltar para povoar Jerusalém e Judá. Então, essa relação era dos repatriados que tinham que só voltariam aqueles que estivessem escritos no livro da árvore genealógica. Gravem isso que eu estou dizendo. Gravem isso. Então, por exemplo, alguém que não fosse judeu, que não tivesse o seu nome não estivesse inscrito naquela relação da árvore genealógica, não podia entrar, não podia vir povoar. Isso para que ficasse claro que somente os judeus que pertenciam a esta árvore genealógica tinham o direito de voltar a povoar a terra. Então, qual a finalidade do censo? Respondemos: pesquisar, através da coleta de informações, dados estatísticos, tudo sobre os habitantes de uma cidade. É isso que um censo faz. Aliás, anualmente, todos os anos, os países, o Brasil faz exatamente o censo. E nesse censo, ali a gente percebe toda a informação de cada cidadão. Se ele tem casa própria, quanto é o salário dele, quantos filhos, não é? É um levantamento geral. Esse recenseamento foi feito lá naqueles dias de Neemias, para que só viesse quem era judeu. Por favor, não pense que esse recenseamento era para saber se um tinha algum bem material. Não era isso, era contabilizar quem era realmente judeu, somente isso. Por exemplo, no último IBGE aqui do Brasil, em 2022, a população 214 milhões 862.230 habitantes. Esse foi o levantamento, e mostrou que 84% da população brasileira habita em cidades e apenas 16% no campo. Você veja que é pouca gente para plantar, para produzir alimento para a maioria que está concentrada nas grandes cidades. Então, Neemias estava levando em consideração o número de habitantes que estavam vindo, de judeus que estavam vindo, 49 mil, conforme vimos, né? Para habitar e povoar toda Judá e Jerusalém, e fazer a terra produzir alimentos e dar condição para que cada cidadão judeu pudesse recomeçar a história de Israel. Então, Neemias, semelhantemente, estava preocupado em que o povo realmente povoasse a terra, Jerusalém e toda Judá. Esse censo, ele tinha uma função equânime, equilibrar toda a terra de Jerusalém e Judá, de modo que todos os judeus tivessem sua devida família, com a sua devida família, condição de
produzir, de prosperar, de crescer, de trabalhar. Então, essa foi a finalidade pela qual Neemias fez aquele censo. Só podia participar, preste atenção, estou dando ênfase nisso aqui, quem era genuinamente, verdadeiramente judeu. No versículo 6 diz aqui: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Daí a necessidade desse censo. A Bíblia narra, a Bíblia descreve um momento em que Davi fez um censo que, ao invés de vir trazer bênção, trouxe maldição. Isso está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Eu estou citando isso aqui porque na época Davi estava querendo medir força, querendo saber a capacidade do braço, do seu contingente, do seu exército para lutar contra os inimigos. Joabe deu um conselho: não faça isso, ó rei. Nós dependemos de Deus. Não precisa você estar preocupado em saber quanto é o número de soldados da nossa tropa. Mas ele não ouviu o conselho de Joabe. Por quê? Satanás pôs no coração do rei Davi esse sentimento. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Foi quando disse Davi, a Joabe e aos chefes do povo: ide levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan. Isso não foi bom aos olhos de Deus. Inclusive o Senhor repreendeu a Davi, trazendo uma sentença. O próprio Joabe chegou para ele e disse: olha, você agora vai escolher uma sentença que Deus tem por causa da sua desobediência. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido pelos teus adversários, ou por 3 dias a espada do Senhor venha sobre você, e a peste destrua todos os soldados. E Deus mandou um anjo, e esse anjo veio e abateu 70.000 soldados do rei Davi, porque ele disse: caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, porque as misericórdias do Senhor. E mesmo assim Deus derramou juízo. Então esse é o único censo que, ao invés de trazer bênção, trouxe maldição. Mas esse aqui de Neemias era para a cidade, para o povo, tanto Jerusalém como Judá, e todo judeu pudesse realmente ser abençoado e ter prosperidade. Portanto, meus irmãos, esse censo foi realizado com essa finalidade. E, portanto, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que, dentro desse aspecto, nós vamos aqui apenas citar o que aconteceu, ou como foi distribuída essa repatriação entre os judeus. Só para vocês terem uma ideia, do versículo 7 até o versículo 38, nós encontramos a relação das famílias comuns, famílias simples, comunidades de pessoas simples, as clãs, pessoas simples, não eram pessoas que tivessem assim um certo grau de intelectualidade ou que tivessem um certo nível alto. No versículo 43, ele denominou os levitas. Eram aqueles auxiliares que, quando o Senhor andara com o povo no deserto, eles eram responsáveis por conduzir todos os utensílios do templo, as cabanas, tudo. Lamentamos termos que fazer esta interrupção, mas eu espero que você compreenda o motivo pelo qual vamos ficar devendo a continuidade deste estudo tão consubstancioso. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Antes de nós encerrarmos o nosso programa, eu quero fazer uma oração por você que está conosco, por sua família e por nossa nação brasileira. Pai, queremos te agradecer e te rendermos graças pela
tua palavra que ministramos e também agora rogamos-te uma bênção sobre cada família, sobre cada lar que está em sintonia conosco. Abençoe também a nossa nação, a nossa pátria. Tem misericórdia do nosso país. Sabemos que os dias são maus, os tempos são difíceis, os dias são trabalhosos e nós esperamos que a tua boa mão esteja estendida para guardar a nossa nação, ó Deus, de tudo aquilo que é abominável aos teus olhos. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória